em Lucas, capítulo 1. Capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Você que está chegando e vai acompanhar a mensagem através do Facebook, estou transmitindo ao vivo pelo Facebook. Você é bem-vindo. Peço para você, em nome de Jesus, deixa um vestígio, deixa um sinal que você passou aí, uma curtida, um comentário, uma pergunta. Eu tenho o maior prazer de entrar e fico feliz quando eu olho o nome, olha quem passou aqui. E eu estou gravando também para jogar no canal lá no YouTube, porque eu quero que essa mensagem ela alcance o maior número de pessoas possível. Então, você que está, pega essa mensagem, ouvir depois pelo YouTube, saiba que eu estou transmitindo pelo Facebook, tá? Facebook PR a Suzana. E quiser transmitir também pelo Instagram, tá na mão de Deus. Vamos lá, Lucas capítulo 2. O nome da mensagem, o título para a mensagem: Dependência. Dependência. Antes de começar a mensagem, eu quero perguntar e peço, você que tem a convicção, a certeza de que você é um escolhido por Deus, eu quero que você levante a tua mão e dê glória a Deus. Glória a Deus. Você está aqui por isso, porque você é um escolhido do Senhor. Por essa razão você está aqui. Não foste vós que me escolheste. Eu tenho essa consciência de que eu jamais ia pedir para me tornar uma crente. Eu não tinha noção, irmãos, dos benefícios, das vantagens, porque um benefício, uma vantagem. Eu não tinha noção, nada do que era paz, que excede todo entendimento, salvação, redenção. Eu não entendia nada disso. Eu entendia que o povo lá fora entende, que é bom viver e vamos aproveitar a vida. Eu jamais escolhi. Ele me achou, e é a mesma razão pela qual você está aqui. Não só te achou, como te escolheu. Você que vai assistir, peço perdão, esse negócio de eleição, né? Tá uma loucura, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. A gente vai pegar aqui 3 versículos, e através desses 3 versículos Deus ele vai falar muito conosco. Não esqueça que você é um escolhido do Senhor. O versículo é 36 do capítulo 2. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Penuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejum e em orações. E chegando aquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Diga graças a Deus. Uma senhora avançada em dias, na tradução de hoje, uma velhinha, tinha uma velhinha, uma senhorinha da terceira idade, que estava lá no templo. O nome dela é Ana. Ela não é muito falada, não. Ela não é muito conhecida, não. A outra charada dela lá do Antigo Testamento, ela é mais famosa. Inclusive o povo lá fora que não tem a Bíblia como a sua espada, como seu alicerce, até eles conhecem a história de Ana, a esposa de Eucana. Mas essa daqui ela não é muito conhecida, não é muito falada, não. Ela não era famosa. Porém, profetiza, mas ela não tinha linhagem profética. Ela era da tribo de Aser. Aser era filho de
de Jacó, filho da concubina de Jacó, mas é uma tribo que recebeu o nome de tribo perdida. Não tinha expressão. Não era uma tribo de destaque. Não era. A Zera não teve destaque, não teve. A gente pouco sabe de Azera. Sabe que é filho de Jacó, filho da concubina, mas pouco sabe. E essa aqui, ela não é de linhagem profética, mas ela é uma profetisa. A Bíblia diz que ela era filha de Nemuel, que era Nemuel. Também não era nem o rei, não era chefe do exército. Não, a linhagem dela não era uma linhagem nobre. Não era uma linhagem nobre. E essa mulher, ela se casou. Com quantos anos ela se casou? Bom, cultura do povo hebreu se casava muito nova. A gente não tem duas datas que ajudar a gente a compreender aqui, a gente vai especular. Ela casou muito nova, entre os seus, vamos colocar, 14, 15 anos, né? Porque na cultura e naquela época há um entendimento de que até 12 anos se casava, 12 anos de idade. Mas vamos colocar assim, 14, 15 anos. Casou-se e viveu casada por 7 anos. Como o marido dela morreu, a gente não sabe. Mas com 7 anos de casados, ela ficou viúva. Nova, muito nova ela ficou viúva. Numa época em que a viuvez era um peso para a sociedade. Era um peso. Não existia nenhum programa do governo que amparava as viúvas. Não tinha absolutamente nada. Pensão alimentícia, nada. Era um peso e era um desamparo, tanto que a ordem de Deus para os levitas era que cuidasse das viúvas e dos órfãos. Por que isso? Porque tinha ninguém para cuidar. Porque a viúva ela não podia arregaçar as mangas e ir trabalhar. Ela não era sem trabalho nenhum. Quem ia pegar uma viúva para colocar dentro da sua casa era mais uma moça nova, pegar dentro da sua casa só para sustentar. Então as viúvas elas se tornavam um peso para a sociedade. E ela ficou viúva. A Bíblia diz que já havia 84 anos que ela estava viúva. 84 anos viúva. Com quantos anos ela está agora? Porque esse 84 não é a idade dela, tá? Esse 84 é o tempo em que ela ficou viúva. Isso eu estou falando também com base em textos hebraicos, originais. Então, que idade ela tem? Bom, a gente vai especular, ela deve ter entre 103, 104 anos. Ela é uma senhorinha centenária. Por aí, ela é uma senhorinha centenária. Agora imagine qual é a força dessa mulher. Imagine qual é a força dessa mulher. Imagine qual é a resistência dessa mulher. E ela, com certeza, deve ter enfrentado muitas dificuldades na vida. Muitas dificuldades. Entre essas dificuldades, entende-se, comparando com aquela cultura, ela não teve uma vida fácil. Porque talvez alguém diga assim, né? A minha vida não é fácil. Pois é, a gente vai agora comparar com a vida de Ana. Você que diz assim, a minha vida não é fácil, vamos comparar com a vida de Ana, porque a vida dela com certeza não era fácil. O fato de ela ter ficado viúva e ficar desamparada, com certeza atraiu para ela alguns julgamentos. Tão nova, desamparada, era questão de cultura, né? Fizeram com o homem íntegro, reto, temente a Deus, ficou cheio de julgamentos, as pessoas dizendo, confessa o seu pecado. Com certeza tem pecado escondido.
julgavam Jó, e eles tinham essa mania de quando alguém estava sofrendo, quando alguém estava em desventura, é porque essa pessoa desagradou o Senhor, é porque essa pessoa estava recebendo juízo da parte de Deus. Então, com certeza, essa mulher recebeu juízo da parte dos homens. Tão nova, desamparada, o que será que ela fez? E eu já falei diversas vezes para vocês, mas o texto me obriga a repetir: o desamparo. Eu falo para vocês que a viuvez, ela causa na mulher uma sensação de desamparo muito forte, muito forte. Falo com propriedade. Foi o que eu senti quando aconteceu comigo, uma sensação de desamparo muito forte. Aí acontece com Ana, essa sensação perdeu, e quem ela perdeu? Ela perdeu alguém que ocupou um espaço gigantesco na vida dela. Foi só 7 anos, 7 anos é muito para quem acorda, dorme, divide tudo e está junto e vai e volta. 7 anos é muito. Você conviver com uma pessoa, com um marido, 7 anos é muito. A pessoa deixa um espaço, um vazio gigantesco. 7 anos com uma pessoa. E qualquer pessoa que você perca, que é importante para você, quem perde uma mãe sabe a dor, vazio, deixa, quem perde um pai também sabe. Meu Deus, como é difícil, né? Lá vem o Dia das Mães, e aquela tristeza, e qualquer pessoa que você perde, que ocupou um espaço gigantesco na tua vida, deixa um vazio. Mas eu garanto para você que quando se trata de cônjuge, o vazio é maior. Porque pai e mãe, a gente sabe que a gente não vai ver com eles pro resto da vida. A gente ama e quer estar perto, quer poder falar, quer contar as coisas, quer poder dar um abraço. O marido, a expectativa é que ainda que você venha ficar sozinho, porque filhos vão embora, porque pai vai embora, a expectativa é que você tenha a tua esposa pro resto da vida e vocês terminem uns dias juntos. Essa é a expectativa. Quando você se casa, você acredita que você tem lá uma pessoa que vai viver contigo para sempre. E se todo mundo for embora, você vai cuidar dele e ele vai cuidar de você. Ela vai cuidar de você, você vai cuidar dela. Essa é a expectativa. E essa expectativa frustrada não é fácil. Não é fácil. E ela teve essa expectativa frustrada de maneira que esse homem que saiu da vida dela, porque Deus o tomou, deixou um buraco na vida de Ana. Deixou um buraco, um vazio, uma frustração. Um vazio, uma frustração e um buraco. Essa é a vida de Ana, nada fácil. E ainda assim, escolhida, e Deus dá para ela um ministério. Que maravilha! Deus dá para Ana um ministério. Agora eu fico imaginando que no ministério também não é fácil. Para ela, no ministério não é fácil. Porque Ana, ela alcança o período interbíblico, que é aquele período que Deus quitou o silêncio. E não se levantou profeta. E ela era profeta. E não se levantou profeta, pela qual Deus falasse por meio do profeta, mas ela é profeta. E o profeta, ele fala de quê? Ele fala do passado, ele fala, não, ele fala do futuro. O que Ana profetizava? Quando vocês chegaram na igreja e fez aquela oração, aquele louvor, quem se sentiu bem? Levanta a mão, levanta a mão. Quem se sentiu bem no louvor? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está aqui. Essa sensação gostosa, essa leveza, essa paz, essa vontade de louvar, essa vontade de adorar, essa sensação
profetas passados. Ela repetia, porque ela não podia se levantar e dizer: Deus falou comigo em sonho, eu tive uma visão que... Não! O quê? Qual era o ministério dessa mulher? O ministério dela não era nada fácil. Se ela não teve uma vida fácil, ela toma um ministério da parte de Deus. Quem é Ana? Quem é Ana? E por que ela é profetisa se ela não é de uma linhagem de profetas? Pelo contrário, se ela é de uma tribo que é chamada tribo perdida, desertores. Quem é Ana? Quem é? Será que as pessoas naquela época valorizavam Ana? Sabe que aquelas pessoas naquela época valorizavam Ana? A Bíblia valoriza ela, porque falando sobre a genealogia, né? Falando sobre Jesus, nascimento, e aqui o foco da mensagem aqui é Jesus, mas é necessário tirar uma parte aqui para falar de uma profetisa, e isso me lembra muito que quem é Ana. Isso me lembra muito uma outra pessoa que provavelmente enfrentou alguns críticos, e ele mesmo disse assim: eu sei que eu sou profeta. Mas a Bíblia chama a Ana de profetisa, e a Bíblia chamou o outro também de profeta, e toda a humanidade agora se refere a ele como profeta. Também não era de linhagem profeta, e até para rebater as críticas, porque críticos sempre houve, sempre teve críticos, até para rebater as críticas, ele já se apresenta dizendo assim: olha, eu não sou filho de profeta, eu não sou profeta, mas Deus mandou eu profetizar. Estou falando de quem mesmo? Oi? De Amós, nome de crente. Amós. Estava lá, irmãos, cuidando das suas terras, dos seus bois, estava lá fazendo o seu serviço, e não tinha linhagem, não tinha nada, parente, nada de profeta, mas Deus levantou Amós, e agora todo mundo chama ele de profeta. Eu peço até que os obedecem, porque agora eu vou começar a pregar. Pode ficar à vontade aí, porque vocês vão cansar. E eu fico pensando que os críticos sempre existiram críticos. Tá calor, né? Pois é, os ar-condicionado ligado, mas irmãos, chega de inferno, tá difícil. Sempre existiram críticos, e nos tempos de hoje, eles também existem. Irmãos, olha, tem gente que se considera tão íntimo de Deus, capaz de falar o gosto de Deus que Deus não declarou na palavra. Tem gente que se considera tão íntimo que ela divulga o gosto de Deus que não está aqui, não está claro na palavra. Não, Deus não gosta. Isso não é de Deus. Pagode gospel não é de Deus. Louvar com instrumento não é de Deus. Assim não é de Deus. Bater palma não é de Deus. Pastor não é de Deus. E as pessoas, coisas que não estão aqui. E numa época em que não existiam homens disponíveis, Deus coloca uma mulher com autoridade eclesiástica e uma autoridade civil, Débora, liderando todo mundo numa cultura patriarcal. Aí vem Amós, que não tem linhagem, não era para ser, os homens jamais diriam que ele era profeta, mas tiveram que aceitar ele como profeta. E essa mulher também não é de linhagem, quem é? Não é ninguém. Amós não é ninguém. Ana não é ninguém. Para o mundo, não se considera. Estavam ali quietinho.
fazendo as coisas, sabe? As suas coisas. Não é ninguém. E quem é você que hoje, né, Suzana, quem é você para estar falando? Eu também não sou ninguém. Eu também não sou ninguém. E eu falo isso com muita, com uma alegria, uma humilde alegria, me lembrando que o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo dizendo que ele escolhe aqueles que não são ninguém para confundir aqueles que são. Não é ninguém para você, para outros, mas para Deus nós somos escolhidos. Deus, estamos aqui porque Deus nos escolheu. Não dá para a pessoa se guiar em tudo no pé da letra, porque a letra mata. Ah, mas o apóstolo Paulo, ele entregou o homem para Satanás. Eu também posso. Eu, Suzana, não estou entregando ninguém para Satanás. Mas o apóstolo Paulo entregou. E algumas cartas ali para Coríntios, entende-se que a igreja de Coríntios a igreja de Coríntios precisava de muita repreensão, e a gente pega muita coisa para a gente, porque é de fato edificante. Mas algumas pessoas dizem: não, Deus não pode, Deus não faz. E na minha insignificância, eu não sou capaz de limitar Deus dizendo, na verdade, irmãos, eu jamais sou capaz de dizer, não, Deus não. Ah, Deus falou comigo em sonho, eu chegar para a pessoa, não. Deus não falou contigo, não. Deus me levantou, não. Deus não. E eu vejo gente, sabe, que se considera tão íntimo que, é o bispo. Não, hoje em dia não tem mais bispo. É o apóstolo tal. Não, mas Deus hoje em dia não levanta mais apóstolo. Irmão, Deus, ele faz o que ele quer, ele não dá satisfação para ninguém. E quem não é, Deus levanta para confundir aqueles que são. É necessário entender isso. Enquanto alguns estão se orgulhando, dizendo: não, eu sou, porque eu fui consagrado 3 vezes, ela matou às vezes na minha cabeça, eu sou. Então, se você fala do que realmente edifica. Não adianta você se orgulhar porque a Bíblia diz que a gente tem que se orgulhar, se exaltar, de conhecer o Senhor. Mas aquele que se gloriza em conhecer o Senhor. Mas como é isso? Não é você dizer eu conheço Deus, não é você dizer eu sou de Deus, não é você dizer eu tenho comunhão. Não é isso. Vou te explicar rapidinho esse versículo. Sabe, você que tem um pai, que você acompanha a vida do teu pai, você vê a labuta dele, você vê a dignidade, a honradez dele. É um homem que tem zelo pelo nome dele, é um homem bom, é um homem que ajuda, sabe? Você tem muitas qualidades, só para deixar claro, só para você poder compreender. É um homem que tem muitas qualidades. Aí você, quando você encontra alguém, aí você se gloria: meu pai é bom, meu pai é um homem digno. Está tendo ali uma notícia onde está tendo suborno para. Não, graças a Deus, meu pai não se envolve com essas coisas, não. Meu pai é um homem sério, o meu pai é um homem trabalhador, o meu pai é digno. Você está se olhando de alguém que você conhece, e você fala das qualidades, porque você conhece. É isso. Aquele que se gloriza em conhecer o Senhor, então fala dele. Ele é bom, ele é misericordioso, ele é perdoador, ele é bom consumidor, ele é justo. Fala dele. Não é você se gloriar em si mesmo. Não é ninguém, a Rosana
dependente. Foram anos, a vida toda, se tornou dependente de Deus. De Deus. Não é do pai, não é da mãe, mas ela tinha tudo para ser um peso para a sociedade, para alguém, mas ela não foi peso. E Deus não quer que você seja um peso para ninguém. Deus não nos chamou para ser peso para ninguém. E ela não foi, ela não quis ser peso para ninguém. E se tornou dependente de Deus. Tem gente que agora você não sabe, mas Deus ele vai te ligar uma luz ali na tua cabeça para você entender. Será que você não é um peso? Será que você não é um peso para tua mãe? Será que você não é um peso para tua mãe? Que tem que estar com aquele cuidado, tem que estar, sabe, Deus protege, porque medo de você fraquejar e abandonar a presença de Deus. Será que você não é um peso para os teus filhos? Que ficam, sabe, aquele cuidado lá na alma. Porque se frustrar e sair da presença de Deus. Será que você não é um peso? Tem gente que fica dependendo do outro. Você precisar da ajuda de alguém é normal. Precisar da ajuda de alguém, porque todos nós precisamos da ajuda de alguém. Se conformar não é correto, não é certo, não é bom. Se conformar, não. Você precisa da ajuda, mas você tem que buscar a independência das pessoas que estão à tua volta e depender de Deus. Tem uma pessoa que me chamou muita atenção, misericórdia. Eles poderiam pelo menos baixar quando chegasse na porta da igreja. Hoje, quando eu cheguei na cidade, eu fui abrir um negócio. Aí eu voltei para a igreja rapidamente. Deus me ligou para nessa banda. Um monte de gente bota levando para comer. Meu Deus do céu. E ela se tornou dependente. Tem um caso na Bíblia que me chamou muita atenção, que é o caso do rei Joás. Está lá em 2 Crônicas. Ele começou a reinar com 7 anos de idade. Não vou falar muito dele, não, porque a história dele realmente é algo que me chama muita atenção. Com 7 anos de idade. E reinou em Israel durante 40 anos. E todos esses anos, durante muitos anos, ele foi um rei bom, que tinha zelo pelas coisas de Deus, pelo templo. Mas é porque ele tinha alguém perto dele, acompanhando ele, orientando ele. E que ele, seguindo os conselhos desse sacerdote, que eu o admiro muito, chamado Joiada. Ele foi um rei muito bom. A partir do momento que Joiada morreu, os príncipes, os jovens, as outras pessoas se aproximaram de Joás, corromperam ele, e ele começou a se afastar do Senhor e começou a fazer tudo errado, trazer de volta a idolatria e tudo que não presta. E no final da vida dele, ele se desviou, se afastou dos caminhos de Deus e recebeu o juízo de Deus. E era chamado. Ele foi chamado, foi eleito por Deus, foi escolhido, mas nem foi escolhido escapa do juízo de Deus. E no final da vida ele recebeu o juízo de Deus, porque ele se afastou. Joiada estava com ele. Será que você não está firme só porque? Irmãos, preste atenção. Será que você não está firme na presença de Deus só porque você tem pessoas ou alguém perto de você que te incentiva? Vamos, pelo amor de Deus, tem gente na igreja que vem para a igreja porque vem com
a Deus apaixonadamente. E toda a frustração, o buraco que ficou na vida dela, e toda a tristeza, o cansaço, e talvez o cansaço da velhice, tudo que ela viveu de difícil na vida, empurrou ela para a presença de Deus, empurrou ela para servir a Deus. O que você está fazendo com essa tristeza? O que você está fazendo com essa frustração? O que você está fazendo com esse buraco? O que você está fazendo com esse problema que está dentro de você? Sabe, uma frustra, todo mundo já, o pessoal frustrado, todo mundo já ficou frustrado um dia, todo mundo. E tem pessoas que estão na presença de Deus hoje, estão frustradas, nem por isso deixam de ser de Deus, nem por isso deixam de ser escolhidas, mas estão frustradas, porque a vida financeira decaiu inesperadamente, talvez inexplicavelmente. Está frustrada porque a vida sentimental lhe frustrou, a vida amorosa lhe frustrou. Está frustrado porque o conflito no casamento deixou frustrado. Está frustrado porque um diagnóstico médico lhe frustrou. Tem muita gente hoje na presença de Deus que está frustrada, não deixa de ser de Deus. E o que é que você está fazendo com essa frustração? Você tem que parar de ser o peso dos teus pais. Você tem que parar de ser o peso para os teus filhos, para o teu irmão, para ser o peso para o teu marido, para ser o peso para a tua esposa. A partir de hoje, mãe, a partir de hoje, a senhora não se preocupe comigo, porque eu vou pegar minhas frustrações, eu vou pegar a tristeza, vou pegar minha fraqueza, vou pegar a fraqueza que está dentro de mim, e elas vão me empurrar para Deus. E através delas, eu vou me tornar dependente de Deus. Não se preocupe comigo, porque eu não vou fraquejar. Uma característica maravilhosa de Ana, a perseverança. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança, e a palavra perseverança, eu gosto de falar ela como a mesmice. Para mim é uma bênção, a mesmice. Tem gente que não vê nada há anos, mas ela está na mesmice. Tem gente que não dá testemunho há anos, ela não vê nada de extraordinário há anos, mas ela está na mesmice. Toda quarta-feira ela está lá na igreja. Deus, eu na minha casa seremos ao Senhor. Pai, vai na minha casa, quebra a maldição, converte. E na mesmice, nada, não vê nada. Quando ela na outra quarta-feira, a mesmice, Deus vai lá quebrando o coração, tira o coração de pedra. Na outra quarta-feira, a mesmice, Deus tira o coração de pedra, converte. Mesmice. E continua na mesmice. E o nome que a Bíblia dá para isso, você está perseverando. E essa qualidade é qualidade de quem serve a Deus apaixonadamente. Pega tuas frustrações, pega tuas decepções, pega o vazio, porque olha, solidão. Quem não tem? Quem é que eu tenho? A Ana não tinha ninguém. Ela não tinha ninguém. E toda pessoa, quando ela não tem ninguém, inevitavelmente, lá no subconsciente dela, ela para às vezes para pensar: como vai ser o final dos meus dias? Quem vai cuidar de mim? Com quem eu vou estar? E Ana, isso, às vezes a solidão ela vem. Quem está falando é alguém que já lidou com isso. Às vezes a solidão ela vem, ela apanha, e a pessoa começa a pensar, né? Mas e aí? Quem vai ter ninguém? Quem vai ficar comigo? Quem vai cuidar de ninguém? Mas Ana não mergulhou na sua solidão. Ao invés de ficar na solidão, a Bíblia diz que ela começou a servir a Deus de dia, de noite, de dia e de noite. E a solidão, a frustração, tudo empurrou ela para servir a Deus apaixonadamente. Porque o buraco que o marido deixou
deixou, que eu não entendo, cada um sabe. Para ela, talvez foram 7 anos maravilhosos em que ela teve alguém que cuidou, carinhoso, não sei, mas deixou um buraco grande na vida de Ana. E esse buraco grande que o marido dela deixou, talvez alguém deixou em você, foi uma amizade que saiu e deixou um buraco grande na tua vida. Você tem que fazer igual a Ana, porque ela preencheu o buraco com Deus. Preencheu o buraco que o marido deixou com Deus. Aleluia. E tudo isso empurrou ela para servir a Deus. Você precisar de alguém é normal, mas não se conforme. Não se conforme. Não fique o tempo todo querendo que as pessoas te amparem. Te amparem. Mostra para todo mundo que a partir de agora você está dependente de Deus. Às vezes vem problema, às vezes vem bate a tristeza, às vezes é uma notícia ruim, às vezes acontece comigo também. Mas quando você é dependente de Deus, você pega aquela tristeza, você pega aquela frustração, você às vezes passa a noite toda chorando, mas está chorando e está dizendo pela manhã a alegria vem. Porque você depende de Deus. Você não depende de fulano, não depende de ciclano, não depende do apoio de A nem de B. Você precisa de pena? Não, você não precisa de pena de ninguém. Fulano está com pena de você. Fulano fica com dó de você, porque sabe que você não está bem, que esses dias você está para baixo. Percebe o teu sorriso amarelo. Fulano, aquela turma ali, aqueles que estão vendo, estão com pena de você. Mas você não precisa da pena de ninguém. Você só precisa do Paracleto. Você tem. Nessa época aqui ele ainda não tinha descido, mas hoje o Espírito Santo está no nosso meio. Ele está contigo. O que você precisa? Se Deus já enviou o Filho dele para morrer por você, você precisa de mais do quê? Precisa de mais do quê? Não precisa de mais nada. Não precisa de ninguém ficar com cuidado com aquele olhar, aquele olhar de desconfiança da igreja, perceber que não está bem. E aí? Não se preocupe não, quando eu não estiver bem, eu vou para o meu quarto chorar nos pés do Senhor e vou dizer ali, chorando. Agora eu estou chorando, mas eu sei que eu choro numa noite, mas a alegria vem pela manhã, porque você é dependente de Deus. Você não depende do olhar, da pena, da misericórdia do homem. Porque maldito é o homem que confia no homem e que espera a salvação. Não é a salvação só da alma não, irmãos, mas é o socorro do homem. Não é ninguém que vai tirar você dessa tristeza não. E a desamparada se torna dependente de Deus, ao invés de se tornar solidária e se vitimizar, andar de cabeça baixa e triste. Jesus já morreu por você, e você é um escolhido de Deus. Então, você não precisa de mais nada. E não seja peso para ninguém. A partir de hoje, coloca isso dentro de você, todas as minhas frustrações, as minhas decepções, tristeza, tudo que acontecer de ruim na minha vida, vão me empurrar para Deus. Porque aquela mulher com a solidão, com o desamparo, com a sua vida difícil, com a sua fraqueza, ela é uma senhora, uma centenária, fraqueza. Acredito que uma fraqueza no corpo também, né? Mas, apesar dos pontos negativos da vida dela, das suas imperfeições e limitações, ela estava disponível. Ela estava disponível para Deus. Comparando. Olha para Ana.
mais juventude do que Ana, menos solidão do que Ana, mas Ana estava disponível. Você também tem que estar disponível para Deus, e isso é o que importa. Isso é o que importa. É você estar disponível. Senhor, eu sei que eu não estou bem, mas eu estou disponível. Senhor, eu estou fraca, mas eu estou disponível. O meu sorriso está amarelo, mas eu estou disponível. Senhor, eu estou triste, mas eu estou disponível. Estou frustrada, mas eu estou disponível. O importante é que eu estou aqui, eu estou disponível. E ela estava dia e noite. Dia e noite. Pega esse último versículo comigo. Aliás, o 37, né? O 37. E que era viúva de 84 anos. Viúva de 84 anos. Não é idade velha. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e oração. Tá bom, esse 37 aqui. Dia e noite. Não deixava o templo. Ela estava ali. Será que tinha dia que ela amanhecia desanimada? Irmãos, a Bíblia, ela é real. A Bíblia é verdade. A Bíblia não aumenta, ela não diminui as coisas. Ela estava ali, não deixava o templo. Mas será que não tinha dia que a perna dela estava doendo? Ela ia para o templo? Não, ela não orava, ela ia. Mas será que tinha dia, sabe, que ela amanhecia com aquele cansaço? Cansaço da velhice. Será que tinha dia que ela estava com dor de cabeça? Será que tinha dia que ela estava triste, porque ela ouviu algumas coisas, ela percebeu alguma coisa? Tinha dia que ela estava triste? Ela ia para o templo. Triste, chateada, do jeito que estava, ela ia para o templo. Do jeitinho que estava. Chateada, triste, fraca, esmorecida, disponível. E qual seria o motivo de passar uma vida inteira, dia e noite, servindo a Deus? Quais os motivos dessa mulher? Dia e noite servindo a Deus apaixonadamente. Qual seria o motivo? O motivo dela era pobre. Qual é a tua motivação? Que te faz vir à igreja, que te faz ficar na mesmice, perseverar. Quais são os teus motivos? Os motivos de Ana finalizavam por 38, lê comigo. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino, e a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela tinha os motivos dela. Quais são os teus motivos? Não, é aquela coisa de você, lá dentro de você está falando para si mesmo, lá dentro, você está batendo no peito e está dizendo assim: não estou esperando por você. Não, eu não estou esperando a atenção de ninguém. Não, eu não estou esperando a aprovação de ninguém. Lá dentro, ninguém está vendo, mas lá no teu íntimo, você está dizendo para você: não estou esperando a tua aprovação, não estou esperando a aprovação de ninguém, eu não estou esperando a atenção de ninguém, eu não estou esperando o abraço de ninguém, eu não estou esperando pena de ninguém, eu não estou esperando misericórdia de ninguém, eu não estou esperando a ajuda de ninguém, eu não estou esperando o amparo de ninguém. Eu estou aqui dia e noite, eu estou esperando o cumprimento da promessa de Deus. Qual é os motivos? Qual é a tua expectativa? A expectativa de Ana, ela estava ali dia e noite, esperando o cumprimento da promessa de Deus. E num dia, tem uma coisa, tem coisa que você escuta, parece que é o seu, parece que está selado no teu coração, né? Eu escutei, eu não lembro, acho que foi só uma vez que eu escutei. Uma vez eu escutei o meu marido falar uma coisa incrível, como isso fez parte da minha vida, sabe? De uma maneira que eu não sei nem explicar. E foi tudo. Ele disse assim: no dia que você não quer ir para a igreja, no dia que você não quer ir, esse é o dia que você vai ser mais abençoado. E eu gravei isso comigo.
conhecer, porque quem é dele conhece ele. Ele conhece os seus, mas a gente também conhece ele. A gente sabe quando ele está aqui. A gente sabe quando ele se apresenta. A gente sabe. Afinal de contas, o nosso olhar não está no homem. Nosso olhar não está no irmão, não está na irmã. Nosso olhar não está em área, fulano, nenhum. Nosso olhar está nele e a gente sabe quando ele se manifesta. Ela percebeu que não era um bebê comum. Não tinha diferença, para nenhum bebê. Quando Jesus estava perto da sua morte, o soldado chegava e disse: sou eu. Ele se apresentou porque não dava para diferenciar. Não tinha diferença, mas quem é dele conhece ele. Ele conhece você e você conhece ele. Ela viu e ela sabia que Ana estava ali aguardando o cumprimento da promessa de Deus. Os motivos dela, a espera dela, a perseverança dela resultou em ela ver a glória de Deus aqui na terra. Amém, Jesus? Vamos orar. Se coloca de pé em nome de Jesus.